também. Vou chamar aqui o nosso líder, obreiro, grande nome de administração, da Maria Obrigado. Obrigado por dar um abraço aqui, velho. Obrigado muito por um abraço. Boa noite, galera, beleza? Boa noite, Arena. Eu queria começar com uma dinâmica com vocês. Primeiro, os vídeos estão prontos, Gustavo? Pode soltar, então, por favor. E aí, meu irmão? Sempre. Que viagem. Vou fazer uma parada que eu nunca fiz, mano. Se der errado, tu ajuda. Ele vai sempre, eu vou ajudar você. É isso. Os outros esse cara perdido não vai, cara. Olha, eu penso, eu tenho opinião, eu sei muito bem o que eu quero. Eu esqueci o captador. Não tá na capa da guitarra. Isso é muito lado, não tá na capa. Para que ninguém de sua vida for desenvolvendo nossas, baseadas nas tradições humanas e nos princípios deste mundo e não Cristo. Sadismo. Filosofias? Pronto. Agora quer dizer então que tudo que eu devo, que eu penso, não é meu. Que alguém falou para mim, ele tem que fazer minhas opiniões, meus pensamentos, minhas atitudes, nada. Nada é meu. Será que tudo que eu falo foi porque eu me vi alguém dizer? Mas como não é bem assim? Com a família, com os amigos, com a internet. Escravidão. Mas então se eu não aprendi, do que isso é verdade? Então, eu nunca tive controle de nada. Glória a Deus. E aí, vocês estão prontos? Bora começar? Eu queria que você sentasse uma cadeira afastada do seu irmão. Um líder vai passar e ele vai dar uma venda para você colocar nos seus olhos. A palavra de hoje ela fala sobre uma grade invisível que está sobre a sua mente. Eu queria que vocês fizessem a seguinte pergunta: quem tem colocado essa grade nos seus olhos, sobre a sua mente, sobre a sua vida? Enquanto você vai colocando essa venda, eu queria que você entendesse que nem todo pensamento que parece seu, ele nasceu em você. Talvez esse pensamento tenha sido colocado por um amigo, por alguém da sua família. Eu quero que agora você, com essa venda,
Pense no dia que você foi para a revisão de vidas. Que seu líder pegou e falou para você: não conversa com ninguém, não usa o seu celular. Eu quero que você tenha entendimento de por que seu líder fez isso. Abre para mim, por favor, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eu lembro quando eu estava nesse mesmo lugar que você está hoje, sentado dentro de um ônibus, indo para revisão de vidas. E aí eu não sabia o que era um líder, eu não tinha célula, já falei esse testemunho para vocês várias vezes. Mas vou fazer uma oração com você agora, eu queria que você repetisse. Que foi a primeira vez que eu fiz essa oração. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu encurtei para não. Você vai repetir essa oração no final de novo e vai entender. Eu queria que você pensasse agora nas palavras que você recebeu naquele lugar. Eu queria que você recordasse quando você ajoelhou e recebeu o Espírito Santo pela primeira vez. Que aquela primeira vez que aconteceu com você, que aconteceu comigo, talvez alguns de nós não sabiam nem o que estava acontecendo. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomou conta da sua mente, eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei se já aconteceu ou se ainda está acontecendo. Muitas prisões começam na mente, quando ideias, vozes e valores que não vêm de Cristo passam a formar a maneira como enxergamos Deus. A vida, nós, como você se enxerga? Como você se vê hoje, assim você é. Eu tenho certeza que não todos, mas a maioria das pessoas que estão nesse salão, elas têm uma vontade de ter célula, elas têm uma vontade imensa de ganhar vidas. E hoje você veio aqui para isso, para você ter a sua mentalidade transformada, para que o Espírito Santo de Deus renove essa aliança que Ele tem com você, com cada um de vocês. Vai chegar um momento nessa palavra que o Espírito Santo de Deus vai estar falando tão forte com você, que você vai entender que Ele é uma pessoa, que hoje Ele marcou esse encontro com você, porque Ele já tentou falar com você de várias formas. Ele já tentou falar com você no seu devocional. Ele está lá no seu quarto, mais uma vez esperando você, para falar a respeito do reino de Deus. Assim como você o buscava com toda a intensidade nos primeiros dias da sua conversão, Ele está do seu lado agora. Ele está em você. Pergunta para Ele o que Ele quer. Fala: o que queres que te faça? Repete: o que queres
que te faça. Talvez você não conheça o seu propósito ainda, porque no início da caminhada, igual eu fiz com essa oração, pela metade, você deixou o seu propósito no meio do caminho. Já perguntou? Será que Ele quer que você fique sentado? Será que Ele quer que você levante, abra os seus braços? Será que Ele quer que você venha até o altar? Hoje, diferente de todos os outros areios, você pode fazer o que você quiser. Você verdadeiramente está sendo livre. Não tem celular te atrapalhando, não tem uma vontade de falar com seu amigo do seu lado. Fala com Deus agora. Eu vou dar um tempinho para você falar com Ele. Pensa na música que você escutou, no louvor que você escutou na sua revisão. Se você sentir vontade de gritar, pode gritar, fica à vontade. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele criou esse momento, essa palavra, para você entender o quão forte, o quão sagrado é o mundo espiritual. Sabe aquelas vezes que você conversa com seus amigos na internet? O Espírito Santo está esperando você falar dele para eles. As músicas que você ouve, os amigos que você tem hoje. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha muitos amigos. Eu pensava que aqueles amigos iam caminhar comigo durante toda a minha caminhada. Eu pensava que aqueles amigos iriam formar na faculdade comigo. E aí, quando eu estava onde você está, sentado nesse lugar, dentro desse ônibus, eu percebi que não tinha mais nenhum amigo comigo. Eu percebi que Deus estava me dando uma oportunidade, que através da oração daquele jovem, a minha vida começaria a fazer sentido. E Deus quer fazer a mesma coisa com você hoje. O que você precisa entregar? O que você precisa mudar dentro de você? Quem está formando sua mente? São seus amigos? Quais valores verdadeiramente você tem passado como ser humano, como sociedade, como cristão? A sua mente pode ser moldada por vozes que parecem normais, que são bem sutis às vezes. Hoje eu não vou para o arena não, meu amigo não vai, hoje tem uma festa, hoje o compromisso que eu tenho com o Espírito Santo pode ficar para outro dia. Quantas vezes você tem colocado o Espírito Santo de Deus em segundo plano? Quantas vezes eu tenho colocado o Espírito Santo de Deus em segundo plano? Muitas ideias chegam com aparência de liberdade. Elas dizem que você só precisa seguir seu coração. O desejo, a identidade, que ninguém pode te confrontar. Você é livre. Será que você é livre? Faça desse momento uma oração.
a oração mais sincera que você já fez com o Espírito Santo. Peça para que Ele te coloque no lugar que Ele planejou para que você estivesse hoje. Peça para que Ele te realinhe. Se for preciso, exagere. Fala, Espírito Santo de Deus, me transforma. Faz uma metanoia na minha mente, na minha vida, para que eu possa servir somente a Ti. Eu acho que você já se arrependeu, já lembrou de coisas que você fazia antes de revisão de vidas, que hoje você continua, voltou a fazer. A palavra fala que a gente retorna ao vômito, né? No começo, essas opiniões que vêm na sua mente, elas parecem apenas opiniões. Depois elas viram lentes. Quem usa óculos aqui entende perfeitamente o que eu estou falando. Quando você coloca a lente, você enxerga as coisas de uma outra forma. Essas opiniões que parecem apenas lentes, elas começam a definir como você é, como você enxerga, como você enxerga tudo. Deus, pecado, corpo, alma, liberdade, futuro, identidade. Como que você está hoje? Você estava preparado para ter esse encontro com o Espírito Santo hoje? Você foi pego de surpresa? Talvez na sua rotina você fique: amanhã eu começo meu devocional. Amanhã eu vou falar para o meu líder, para ele me ajudar. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te dar um checkmate. Ele vai esperar que o seu coração verdadeiramente seja disponível. Será que esse dia é hoje? Será que esse grande dia chegou? Vou falar uma coisa para vocês. Você pode falar 4 línguas. Você pode estudar na melhor faculdade do mundo. Se você não encontrar o seu propósito, se você não alinhar a sua vida com o Espírito Santo de Deus, nada disso vai fazer sentido. Sabe a família que você nem acredita mais que pode ter? O Espírito Santo de Deus, ele acredita. Não só acredita, ele tem certeza. Tanto que ele te colocou aqui sentado hoje. Lá em Provérbios 4:23, está escrito assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que louco. Será que a gente tem guardado o nosso coração? Será que quando você acorda, não é o seu coração que o Espírito Santo de Deus quer ter? Será que nós temos nos comportado da maneira correta? Ontem a gente estava na celebração da igreja, e aí, no finalzinho, já indo para casa, os discípulos da gente enviaram uma foto. E naquele momento, eu tive certeza que eu estava no lugar que Deus me colocou. Eu estava cumprindo meu propósito. Porque já existiam pessoas copiando o que a gente fazia. E a gente tenta copiar ao máximo o que Jesus Cristo fez aqui.
Até quando você vai resistir? Até quando você vai guardar mágoa? Até quando você vai deixar com que o inimigo, sentado em uma cadeira, olhando de longe, dê opinião na sua vida? Uma vez Jesus recebeu os discípulos de João Batista. E eles vieram perguntar para Jesus se ele era mesmo Cristo. Jesus falou: os cegos veem, os aleijados andam, o reino dos céus está sendo implantado. Eu quero que você agora, se você entendeu o que eu falei até aqui, eu quero que você venha até o altar, sem tirar a venda, sem pedir para ninguém te ajudar. Vem tateando, coloca a mão nas coisas, fala com Deus, pede para Ele te ajudar, pede para o Espírito Santo de Deus te ajudar, pede para que Ele te traga até aqui. Eu vou continuar falando para que você pelo menos tenha um senso de direção. Paulo falava que as ideias falsas, elas te afastam da vida de Cristo. Que essas filosofias se fundamentam nas tradições humanas. Quantas vezes a gente se reúne na nossa família no Natal, que é uma tradição? Quantas vezes a gente vê jovens da nossa igreja indo para a festa junina, indo para, sei lá, para rodeio? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração uma decisão hoje. A sua mente, quando você sair daqui, ela não vai ser mais cativa. Lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele não quer apenas mudar o seu comportamento por fora. Ele quer renovar a sua mente. Para que isso aconteça, você precisa pedir. Fala com Ele. Fala: Espírito Santo de Deus, renova a minha mente. Que essas palavras do Arena de hoje não sejam apenas palavras. Que não seja apenas mais uma arena que você veio aqui na frente com o coração destruído, pensando em se matar, pensando em abandonar sua família, fugir de casa. Mais uma vez, você brigou com seu pai antes de vir para o Arena. Fala para ele renovar sua mente. Fala para ele trocar cada célula do seu corpo, cada pedaço seu que tem agido de forma diferente do que está na nossa palavra. Muitas vezes a gente na rua recebe jargão dentro de casa de que quando você conhece a Deus, você tem que parar de pensar. Você é um bitolado, você... Meu irmão, vou te falar uma coisa. Nunca estudei tanto na minha vida. Nunca me esforcei tanto na minha vida para que a minha mente fosse tomada, fosse alcançada pelo Espírito Santo. Hoje, antes de dar essa palavra, o Espírito Santo me acordou 4 horas da manhã. Falou: vai lá e copia a palavra toda, porque você esquece de tudo.
Hoje eu vou fazer você copiar. Hoje eu vou fazer você ter um devocional comigo. E aos poucos ele foi trazendo a palavra. Ele foi mostrando vocês todos aqui, ajoelhados no altar. Vou falar uma coisa para vocês. É muito melhor estar ajoelhado aqui no altar, conversando com Deus entregue, igual você está hoje, do que estar lá fora. Pensando que você está livre, pensando que você vai conseguir sozinho. Meu irmão, renova sua mente agora. O Espírito Santo de Deus é a única pessoa que pode fazer isso. Você pode ter vários dons. Você pode tocar violão, você pode falar bem, você pode, meu irmão, ser o melhor da sua turma. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você nunca vai entender o seu propósito. Cristo, Ele é a verdade que liberta a sua mente. Jesus disse em João 8, versículo 31 e 32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é essa verdade? Não está na hora de você trocar essa verdade? Fala com o Espírito Santo de Deus, fala com Jesus. Você pode falar no altar, meu irmão, que é o único lugar que você pode falar que ninguém vai te julgar. E o Espírito Santo de Deus está em você. Ele não está mais do seu lado, ele está em você. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna está sendo dada agora. Tome essa decisão na sua vida. Fala, eu vou me tornar esse líder. Eu vou alcançar as pessoas da minha escola. Às vezes você pensa que a pessoa senta do seu lado e começa a falar da vida dela. Aí você começa a falar da sua vida para ela também, né? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus tem enviado essas pessoas para falar com você, porque você carrega a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade verdadeira não nasce quando cada um cria sua própria verdade. Ela nasce quando conhecemos Cristo e permanecemos na sua palavra. A nossa igreja, meu irmão, é uma das poucas igrejas e quando você volta na revisão de vidas, dentro do seu coração você tem três coisas. Você pode ser um lobo, você pode ser uma ovelha e você pode ser um pastor. Eu tenho certeza que dentro do seu coração você sempre quis ser um pastor. Você sempre quis cuidar de pessoas. Lá em João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, quando eu escutei essas três passagens de revisão de vidas, eu não sei te falar o que aconteceu. Eu sei que tudo que eu tinha escutado da Bíblia durante toda a minha vida começou a fazer sentido. Às vezes a gente prega para uma pessoa e pensa, cara, não aconteceu nada. Aí o irmão seu chega e fala, a semente foi plantada. E eu não entendia isso. Não sabia nem de onde veio isso. Toda vez que o irmão vira para mim e fala, a semente foi plantada,
lembro desse dia. Eu não sei qual foi a primeira palavra que você escutou. Eu gostaria que você agora tirasse essa venda e olhasse para cá. Fica de pé. Olha para cá, não sai ninguém daqui não. Fica aqui, Débora. Continua aqui. Olha para cá. Está vendo essa cruz? Jesus não está mais naquela cruz. O Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, ele vai ajudar você a formar sua mente, suas ideias, tudo que para você é impossível. Às vezes você fala, cara, eu não tenho coragem, velho, de dar célula. Minha voz não sai. Meu irmão, vai lá, senta naquela cadeira. Se você chorar, o Espírito Santo de Deus vai fazer alguma coisa. Se não tiver ninguém naquelas cadeiras, quando você começar a dar sua célula, você pode não estar vendo ninguém, mas o Espírito Santo de Deus separou aquele dia para que você começasse a dar sua célula. Quantas vezes o Luiz falou para mim, líder, eu dei célula para as cadeiras vazias. Eu falo, meu irmão, continua. Muitas vezes a gente não está preparado. Muitas vezes a gente acha que é a gente que faz. Olha aquela coisa. Irmão, ele foi para que hoje o Espírito Santo dele estivesse aqui com você, queimasse você. Pergunta para ele. Pede a ele, aliás. Fala, formata a minha mente. Sabe esse HD rígido que você tem aqui dentro? Que você pensa que sabe de tudo? Você pensa que vai dar conta de tudo? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para você escrever uma nova história. Para que você tenha certeza de quando você pegar a sua palavra na célula, ele está ali com você. Para que você tenha certeza de que aquelas 2 meninas que você cuida, talvez uma vida que você cuide, quem está cuidando do Espírito Santo, você está cuidando dos filhos de Deus. As ovelhas não são nossas. Nós somos parte do corpo. Nem toda voz merece formar você. Cristo é a verdade que liberta a mente e conduz a vida de volta a Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu e meus irmãos tomamos essa decisão, a decisão de permanecer em Ti, Pai. Pai, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Pai. Pai, que a gente não se divide nem para a direita nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, que os Seus caminhos sejam os meus caminhos. Pai, em nome de Jesus, toque em cada coração hoje, Pai. Pai, vem sobre a vida da Andressa, vem sobre a vida da Brenda, vem sobre a vida do Nicolas, Pai. Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida da Agatha. Pai, em nome de Jesus, encontra o coração da Carol hoje, Pai. Guarda ela debaixo das Suas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que aquela célula que foi iniciada hoje, Pai,
que ela nunca mais termine. Que um dia, Pai, quando nós estivermos no Teu reino, nós possamos ser chamados amado do meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que os meus olhos se encontrem em Ti, que a minha mente, Pai, seja cativa. Pai, em nome de Jesus, que cada ministério que está sendo formado aqui hoje, Pai, que cada célula será aberta aqui hoje, Pai, seja fundamentado no Teu reino, na Tua palavra, que o segredo do Teu Espírito Santo nos acompanhe, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a gente consiga, Pai, falar as palavras certas, da maneira certa, Pai. Que o nosso coração seja o Teu coração, Pai. Troca o nosso coração de carne, troca o nosso coração de pedra, aliás, pelo coração de carne. Nos traz sensibilidade, Pai. Pai, nos faz honrar, Pai, a nossa igreja, Pai, os nossos pastores, os nossos irmãos. Pai, que a Tua graça seja vista, Pai, em cada jovem, em cada líder dessa igreja. Pai, que quando os nossos pais nos virem se arrumando para ir para o arena, para o culto de domingo, eles se sintam honrados de falar: meu filho é cristão. Pai, em nome de Jesus, blinda nossas mentes, Pai, para que nenhuma palavra, Pai, consiga tirar, Pai, essa decisão que a gente tomou hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, que desse arena, Pai, surjam novas células. Pai, em nome de Jesus, incendeia os nossos corações, Pai. Pai, guarda cada um de nós, Pai, na Tua presença, Pai. Enche, Pai, as nossas vidas com a Sua vontade, Pai. Que nós sejamos, Pai, capacitados, que nós possamos, Pai, representar o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria que você desse um abraço ao seu irmão. Escolhe 3 irmãos. Abraça eles. Fala o tanto que ele é importante. O quanto que a mente dele foi encontrada hoje aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Que a Sua palavra, Pai, chegue até os nossos lares. Nos traz coragem, Pai, para falar do Teu amor nas escolas, nas faculdades. Guarda, Pai, a nossa aliança todos os dias. Olha para cá. Eu quero que você todos os dias faça o seu devocional. Quando a gente fala disso, na nossa equipe, a galera já olha assim: nossa, a gente faz isso todo dia. Meu irmão, é a presença de Deus dentro da sua casa que vai mudar tudo. É a presença de Deus dentro de você que vai estabelecer o reino de Deus por onde você passar. Amém?